Olá pessoal, sou o professor Ronaldo Carvalho. Estamos falando aqui o nosso curso de mecânica, falando de estática do ponto. Agora vamos falar de resultante de duas forças. O que significa a resultante? A resultante é uma força que substitui a ação de outras forças causando o mesmo efeito. Tá certo? Então, se a gente quiser a resultante de duas forças, pensando sempre em duas dimensões, em 2D. Então, se a gente tiver duas forças aplicadas em um mesmo ponto, nesse caso aqui, ó, a força P1 e a força P2, a resultante vai ser a diagonal do paralelogramo que eu formo com essas forças. Então, eu vou traçar paralela à força P2 lá na extremidade do P1, uma paralela, e paralela à força P1 aqui na extremidade da força P2. Eu construí um paralelogramo. E a resultante vai ser a diagonal do paralelogramo. Então eu sempre construo um paralelogramo pelas minhas duas forças e a resultante é a diagonal. Se eu tiver um outro caso aqui, por exemplo, a força P1 e a força P2. É a mesma coisa. Traço aqui as paralelas e a resultante vai ser a diagonal. Tá certo? Então, sempre que a gente quiser fazer a adição de forças, eu tenho que pensar que a adição é vetorial. Faz-se pelos vetores e não escalar. Tá certo? Então, se eu quiser somar uma força de 5 com uma força de 10, não quer dizer que essa soma vai ser 15, a resultante vai ser 15. Tá? Se eu tiver aqui então uma força de 5 com uma força de 10, a soma, a resultante não vai ser 15. Eu tenho que construir o meu paralelogramo e descobrir qual que é a diagonal desse paralelogramo aqui. A resultante vai ser 10 mais 5, a soma vetorial e não escalar. Tá certo? E se eu quiser várias forças? Então, com várias forças, eu faço a lei do polígono. Se eu quiser fazer a soma dessas várias forças aqui, força P1, a força P2 e a força P3. Como é que eu faço a soma dessas várias forças aqui? Eu vou construir um polígono com todas elas. Então, eu começo aqui com a força P1, como se eu estivesse partindo aqui, ó, força P1. A partir da extremidade da força P1, eu coloco a força P2. E a partir da extremidade da força P2, eu coloco a força P3. E a resultante eu vou conseguir fechando esse polígono aqui, desde o início da força P1 até o final da força P3.
Então essa aqui vai ser a minha resultante. Tá certo? Então é assim que a gente consegue a resultante de duas ou de mais forças aplicadas em um ponto.